Não vamos esquecer, hoje a UEFA oficialmente afastou de forma preventiva o argentino Prestiani do Benfica, que não vai atuar nesse meio de semana no jogo Benfica e Real Madrid, em Madrid, jogo válido pelo play-off, valendo classificação para as oitavas de final da Champions League. Então a pergunta é, o que a gente faz com o Prestiani? Qual é a punição ao Prestiani? O Benfica está do lado do jogador. Sabe o que aconteceu? A UEFA tirou o Prestiani do jogo. O que demonstra só para muito poder a cultura não criar um problema lá em Madrid. Errática. Porque o Mbappé já tinha dito lá que era bom, Prestiani não vai jogar. Eles vão quebrar o Prestiani. O que a UEFA fez hoje foi só para não ter problema. Não ter problema nesse jogo da volta. Depois a gente vê lá na frente que vai resolver. Ou seja, o Prestiani agradeceu a decisão da UEFA. Mas não tenha dúvida. O Benfica agradeceu. Não tenha dúvida. Se ele entrasse em campo amanhã, na quarta-feira, morto. Se ele fosse pra Madrid, ia ser um problema. Mas a informação do meio da tarde de hoje é que ele viaja com a delegação, ou viajou com a delegação para Madrid. Mas não vai estar no campo, vai estar lá. Não vai estar no campo, mas eu acho que ele não deveria ir pro estádio. Eu acho. Se eu fosse... Gente, só para deixar claro uma coisa, de verdade, eu acho que o jogador é um bando de alienado. Eu concordo com o Denis, os caras têm acesso à informação porque os caras têm muito dinheiro e aí é fruto do trabalho dos caras. São blindados, todo mundo tem um 5 telefone. assessores. Só que basta ver aí. Você lembra da lei do mandante? Sim. A MP 984 sim. e tal? Que aí nós tivemos jogadores protestando. Tinha jogador que sentava no gramado. Isso. Aí você perguntava na zona mista. Não sabia o que estava Nesse tempo eu ainda acontecendo. era repórter aqui na rádio. Eu perguntava pro jogador. O jogador ele nem sabia por que ele tinha sentado no gramado. Uma cambada de jogadorada alienada. Os caras não sabem nem pela luta que eles lutam. Eles não sabem nada. Boa parte deles... Não tô passando pano para jogadores de futebol, não. Eles têm o dever de estarem mais por dentro do mundo. Eles têm o dever. Se o jogador não sabe nada... Você concorda? Baita problema dele. Mas você concorda comigo ele tem que ser responsabilizado por qualquer bobagem que ele faça. Você concorda comigo que o Brasil é um país que rasteja na questão da educação? Basta ver as ruas, basta ver o carnaval. É camisinha no chão, é lata no chão, é sujeira, ninguém se preocupa, é uma zona, é uma zorra. Concorda comigo? A gente tá rastejando na questão da educação. Gente que é estudada, desembargador, juiz, jornalista que comete um monte de coisa equivocada também no dia a dia. Imagina só os caras que infelizmente não têm um poderio intelectual, porque a vida não permitiu que eles tivessem essa oportunidade. Então a gente tem que passar por um processo de reeducação, até âmbito social, para que todos possam estar na mesma página e entendendo que o racismo é errado, não é mimimi, que o feminicídio é errado, não é mimimi, e assim vai. Michel, põe a vinheta aí, por favor. Então pronto, então... Aí, por favor. Porque, João, isso... Olha lá. Vamos achar que o racismo é legal, que matar a mulher é legal, vamos levar pra esse lado aí, então, Denis. Fantástico mundo. É duro, né? Ouvir a vinheta, né? Tô trazendo uma baita aqui possibilidade pra gente começar a pensar. Vocês estão tirando onda uma parada séria. Peraí, João. Peraí, ninguém tá tirando. E não é prerrogativa do Brasil essa falta de educação. Há quanto tempo nós falamos sobre isso aqui? Há quanto tempo Quando nós ele solta a falamos vinheta é legal sobre pra a gente, quando a gente tá falta, falando sério também. a falta de escolaridade do jogador Começa a se educar brasileiro. então você pra não soltar a vinheta. A falta de escolaridade do jogador brasileiro que tem desdobramento, a gente sabe disso. Já quantas vezes eu já falamos que na Argentina, por exemplo, o jogador é muito mais escolarizado. O Prestiani não foi, né? O Prestiani não ele fugiu. Faltou na quarta série ele fugiu. Mas vamos lá, isso é muito cultural, gente. Cultural, é o nosso país aqui. É o país do Brasil. Isso é muito cultural. Você esculhambou o Brasil agora há pouco aqui. Esculhambei. E há 2 minutos e meio atrás falamos do Benfica apoiando o jogador. É uma vergonha. É uma vergonha. É a Europa, que tem uma escolaridade muito maior. Na verdade. Espanha, no final de semana, o pessoal do Osasuna pediu morra, Vini. É verdade. Então é cultural. Na Inglaterra, os dois jogadores lá, o Na Fofana Inglaterra só acabou e o... porque os caras vão em cana, porque senão, Exato. se deixar os caras, eles matam todo Mas mundo. todo mundo tem que ir em cana, não tem que ressocializar. Não tem que ter um processo de reeducação. Mas isso... Por exemplo, os caras da Portuguesa vão ter os torcedores xingando o cabelo do Hugo, sim. E a Portuguesa se manifestou contrário a isso. Por mais que aí alguns vão entender que isso aí que os torcedores falaram pro Hugo é mimimi. Eu já não... Antes eu levava no mimimi. Lá atrás. Não vou ser falso moralista aqui, hipócrita. Não é mimimi, não. Hoje em dia, não. Isso por quê? Porque eu passei por um processo também de entender, de ouvir com meus amigos pretos que esse tipo de coisa é racista. Então, se isso erra... Vou dar um exemplo. Eu usava a palavra judiação no ar. Eu falava, que judiação sem querer
E pra nenhum lado. Antigamente se usava. Ouvintes judeus que ouvem a Bandeirantes mandaram mensagem no meu Instagram. Judiaria Capela, também, eu sou judeu, judiaria. não me sinto à vontade de você falar. Eu não falo mais. Mas quando eu falo que não é pra falar judiação, eu ouço de muita gente. Ai, que mimimi, não pode falar mais nada. É processo de reestruturação cultural. É porque nós damos voz às redes sociais. Isso mas, vem Capri, isso é um das termômetro, redes a gente sociais. trabalha com mas isso, isso vem das redes sociais. O que você precisa fazer é o caminho certo, o correto. Perfeito. Nas redes sociais, infelizmente, tá cheio de gente que não quer abandonar os crimes, os erros, os vícios. né? Tá cheio de hábitos. imbecil. É verdade. Tá cheio de imbecil, É um esgoto, boa infelizmente. parte, é O que nós verdade. precisamos fazer é o caminho certo, o caminho correto. Os outros que fiquem aí vociferando nas redes sociais o que eles quiserem. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Como cidadão, como profissional, como ser humano, nós precisamos. Nós fazemos. Eu Isso, vou falar então, por mim. nós precisamos Agora, fazer. tem uns imbecis que estão chamando eu e o Prédio de bolsominion. Você é um imbecil. Nossa senhora. Você é um idiota. Só isso que eu tenho pra te então, O dizer. meu seguinte, partido é muito por claro, isso- viu? É por PQP é o meu Eu comentei partido. com o Pretzel, eu fiz um post sobre a árbitra numa das minhas redes sociais ontem. O que eu Sim, recebi eu vi, de eu vi. mensagem Eu vi. está... Não, eu não vou nem falar o tipo de Ofensivo, mensagem ofensivo. que é, porque é assustador. Por isso que eu me afastei muito de redes sociais para manter a sanidade mental. Porque não tem... A rede Ontem- social não tem um debate Tem produtivo e Você positivo. tem toda a razão, Gabriel. Produtivo Tem razão, não Gabriel. tem. Essa é uma coisa que eu tô tentando pra minha vida. A É gente melhor teve coisa, ontem. tentando mesmo. Se afastar. Juro pra você, me afastar a totalmente. sanidade, a sanidade. Me afastar não tem gente- completamente disso aqui. É isso. A gente teve ontem um exemplo, vou citar aqui um exemplo do jornalismo, tá? Eu tô na rede social e o repórter, vou citar aqui, Thiago Eltz, faz uma pergunta mal formulada ao presidente Lula. Uma pergunta mal formulada, o cara não se preparou para fazer a pergunta, saiu a pergunta horrível, certo? E o Lula deitou em cima do cara. E aí entraram um monte de gente que me seguem dizendo o seguinte, o fim do jornalismo brasileiro. Aí eu sou jornalista, né? Eu entrei no debate e disse assim, não, isso não é o fim do jornalismo brasileiro, né? Isso é uma pergunta mal formulada de alguém que não se preparou para fazer a pergunta. Eu tô errado? Verdade. Fui acusado de tudo, cara. Eu fui acusado Passa de pano tudo. pro Lula, de que político, não sei o viu? quê. Não, viu que eu sou contra o Lula, porque a pergunta seria contra o... Então, quero dizer, Sim. foi uma pergunta mal formulada. Ô, Preto, eu entendo perfeitamente, formulado. mas eu acho que vocês estão sendo inocentes. Se fere e faz mal rede social, é simples. Corta. Use só a Rádio Bandeirantes e a TV Bandeirantes como canal de comunicação com o grande público. Eu, por exemplo, não dou bola. Não tem uma pessoa que me xinga na internet porque eu não devolvo. Se você devolve, eu não devolvo. os caras xingam. Eu não Também devolvo. não, eu já nem isso, interajo Pesadinha. mais. Tenta Eu já fazer, nem começa a interajo xingar mais. todo mundo. Mas eu não ligo. Exatamente Você por isso. puxa Pesada. todos esses caras pra Mas, lá. Pesadinha, Claro. eu não ligo se a pessoa me xinga na rede social. Eu sei que não. Quem tem que saber da minha índole, do Mas meu você caráter, da minha sofre postura, muito, e o Prédio é a também, minha você tem que família e os sofrer meus menos amigos com mais isso. próximos. Não, eu É isso sei. que eu tô querendo dizer. Não. Só que isso aqui que a gente trabalha, rede social, É. chat do... Contra- Isso aqui é um Mas termômetro você para o nosso coloca trabalho, para o dia a sua dia. cara lá, o seu eu ponho. rosto, o Pretzel também. Eu era Você contra tem um monte verbo, de viu, perfil Quesada? fake, Eu era né? contra um verbo chamado bloquear. Esse verbo agora Restringe. é um verbo comum. Restrinja. Restringe. É um sai verbo fora. E eu queria dizer uma coisa, só que eu serve pra concordo nada. com tudo, desde do Neymar com o Ancelotti, não iniciou, tá? É que a gente tem que analisar às vezes sob a ótica de quem vai convocar. O fato é o seguinte, e isso é importantíssimo. O futebol não pode resolver os problemas do país. Nós primeiro precisamos criar uma sociedade decente, que a gente não tem. Primeiro a gente precisa tirar as crianças da rua, não é papo de Pelé em 69 não, é dar educação para as crianças. O que tem de criança de 6, 7, 8 anos nos semáforos aqui de São Paulo, das grandes cidades, é uma vergonha. Porque a gente acha que o futebol ele precisa educar Eu todo concordo mundo. com Não, concordo com a tua ideia. esse garoto Sim. que é o preconceituoso, esse é o garoto que sofre o preconceito, esse argentino que também deve ter sofrido lá, que hoje é preconceituoso, o Vini que não tinha nem o que comer lá na comunidade dele, né? Eles fazem parte de algo maior que é uma sociedade. Tu tem toda a razão. O futebol é só o fim da história, entendeu? Tu tem toda a e é o razão, que é mas mais nós tamo curioso. morto. O Prestiani deve ter passado cada uma na vida dele Não e tenha ele, dúvida. e ele não faz ideia do que ele é, do que ele precisa lutar e da babaquice que ele fez com o Vini Júnior. Isso daí é de uma antice, de uma falta de cultura, de cérebro. Absurdo. Ele tirou sarro de um amigo dele, como que é o nome do belga lá, meu esqueci Deus? o nome dele. Babaio, Luque Baio. Luque Bacchio.
Luque Bacchio. Ele pegou na IA, inteligência artificial, colocou o Luque Bacchio com uma roupa de detento e começou a fazer brincadeira. Luque Não, Bacchio... que nem Esse rapaz realmente ele não tem. que nem- ele não tem nenhum. que nem aquela série Precisa nascer outra vez. Lupin, tá? Que é uma boa Bela série. série. Bela Ele série. usou uma cena do Lupin Exato. e botou o Luque Bacchio E o Luque Bacchio como não se gostou. fosse o E cara. o Luque Bacchio não gostou. Então é o seguinte, João. Pessoal, a gente não pode querer que o futebol resolva os problemas da sociedade. vamos Nós falar